Saudações, meus irmãos, uma alegria uma vez mais estarmos juntos para adorarmos ao Senhor nosso Deus e compartilharmos da sua palavra. Eu convido os queridos a abrirem no livro do segundo Reis, capítulo 6, do verso 1, indo até o verso 7, diz assim a palavra do Senhor. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nós encontramos contigo é estreito demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos ali um lugar para habitarmos. Disse ele: ide. Então um deles disse: serve-te de ires com os teus servos. Respondeu Eliseu: eu irei. E foi com eles. E tendo eles chegado ao Jordão, cortaram madeira, e enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Clamou ele: ai, meu senhor, porque era emprestado. Respondeu o homem de Deus: onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então o homem estendeu a mão e o tomou. Que Deus aplique a porção da sua palavra lida aos nossos corações. Amém, irmãos? Meus queridos, nós temos como tema para norteamento da nossa meditação, planejando sobre a direção de Deus. Planejando sob a direção de Deus. Então, queridos, nesse texto nós encontramos o profeta Eliseu e os filhos dos profetas. Quando ouvimos essa expressão filho dos profetas, era um nome dado normalmente aos seguidores dos profetas. Nós poderíamos chamá-los hoje de discípulos, pessoas que eram vocacionadas ao ministério profético. E já nos dias do profeta Elias, havia uma escola avançada, onde esses jovens que se sentiam chamados por Deus, caminhavam ao lado de um homem de Deus, a fim de aprender das coisas do Senhor. Vale um ensino aqui para nós. Nós precisamos de estar lado a lado com alguém. Precisamos de alguém de Deus, alguém que conheça Deus, alguém que caminhe com Deus, para que juntos possamos promover o crescimento espiritual da nossa vida. Pois bem, irmãos, nasce no coração desses discípulos o desejo de ampliar a obra, o desejo de crescer o lugar em que habitavam, em que aprendiam aos pés do profeta Eliseu. Então, podemos ver que esse texto nos mostra que Deus não é contra os nossos planos, irmãos, mas nós precisamos construir debaixo da direção de Deus. Precisamos aprender a fazer as coisas debaixo da direção de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque no capítulo 5, e eu quero dizer que não é sem razão que os textos da palavra se encontram na disposição que eles se encontram. Porque antes, no capítulo 5, nós encontramos a cura de Naamã, que Naamã era um sírio, um general, e que teve que se humilhar diante do profeta Eliseu, diante de Deus, e mergulhar ali no Rio Jordão, para que fosse curado. E ao ser curado, diz a palavra que Naamã queria oferecer dádivas a Eliseu, para que seu ministério desenvolvesse, e Eliseu não aceitou nada daquele homem. Mas diz a palavra que Geazi, ou Geazi, que era o moço do profeta, diz a Bíblia que ele correu até Naamã, e ele disse que havia sido enviado por Eliseu, e aí tomou prata daquele homem, e engendrou um plano, e o resultado final é que o capítulo 5 nos mostra que os planos de Geazi desagradaram profundamente a Deus e desagradaram profundamente a Eliseu,
ao ponto da lepra de Naamã se apegar-se a Geazi e todas as suas gerações. Então, irmãos, os planos de Geazi estavam permeados, envoltos de ganância. O que movia o coração dele era a ganância, era o desejo de lucro. Geazi, com essa atitude, diz a palavra que ele promoveu desonra ao ministério do profeta Eliseu. Ele mentiu, ele escondeu o pecado. Mas essa história aqui do capítulo 6 é bem diferente e nos mostra como nós podemos fazer planos debaixo da direção do nosso Deus. Veja aqui o que é que nós aprendemos com os discípulos de Eliseu. Em primeiro lugar, irmãos, eles consultaram o profeta antes de executarem qualquer plano. O texto diz: disseram os filhos dos profetas a Eliseu. Irmãos, nós vemos aqui um grupo de homens, um grupo de servos prestando conta. O povo de Deus é um povo que presta conta. Nós precisamos aprender a prestar conta. Nós precisamos consultar uns aos outros e, acima de tudo, nós precisamos consultar o homem de Deus que Deus tem levantado diante do rebanho. Eliseu era este homem. Diz a palavra que eles consultaram o profeta antes de executar um plano. Irmãos, a Bíblia nos diz que na multidão dos conselhos sábios há bom êxito. Então, se você quer executar algo duradouro, se você quer executar algo com segurança, busque a direção de Deus, mas busque também o homem de Deus, o pastor, porque a palavra de Deus diz que o pastor conduz o rebanho, alimenta o rebanho. A Bíblia diz que ele defende o rebanho. A palavra nos fala que ele vela pela alma do rebanho. E é interessante que o pastor verdadeiro é aquele que cuida do rebanho. E Eliseu estava ali entregando a vida dele àqueles homens. E por isso, irmãos, eles entenderam que precisavam consultar aquele homem antes de fazer planos. Como é que você tem feito seus planos? Tem consultado a Deus? Tem consultado seu pastor, o homem de Deus? Irmãos, nós como pastores temos o maior privilégio, o maior prazer de ouvir os irmãos, quando os irmãos nos chamam, nos procuram para pedir conselho. É uma bênção depender de Deus. É uma bênção ser instrumento de Deus para cuidar do rebanho. É o que a palavra de Deus nos diz. Irmãos, olha outra coisa interessante que nós aprendemos nesse texto. Eles pediram ajuda e fizeram o trabalho de uma equipe. Versículo 3, ele diz: então um deles disse: serve-te de ires com os teus servos. Respondeu Eliseu: eu irei. Verso 4, e foi com eles, e tendo eles chegado ao Jordão, cortaram madeira até o verso 4. E foi com eles, e tendo chegado ao Jordão, cortaram madeira. Veja que todos se engajaram nesse trabalho de equipe. Então, irmãos, todos aplicados numa mesma tarefa, no mesmo objetivo comum. Meus irmãos, nós precisamos aprender isso. O valor do trabalho em equipe. É interessante que em Gênesis capítulo 11, abre comigo esse texto da palavra de Deus. Gênesis capítulo 11, versículo 6, olha o que diz. O poder do trabalho em equipe. Verso 6 diz: e diz o Senhor, o povo é um, e todos têm uma só linguagem. Isto é só o começo, isso é só o que eles começaram a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Foi o Senhor que disse isso. É bem verdade que esse texto aqui nos fala da construção da Torre de Babel, que era um mal diante de Deus. Mas, irmãos, o poder do trabalho em equipe é tão grande que até o Senhor reconhece que quando uma igreja, quando um povo se junta em torno do Senhor, em torno da direção do seu pastor, quando nós entendemos o valor do trabalho em equipe, não há limitações do que nós podemos fazer. Então, irmãos, nós aprendemos a vencer as dificuldades, porque as dificuldades vão aparecer. E o aspecto terceiro dessa meditação, na hora da dificuldade, eles não se eximiram em pedir ajuda. Veja o verso 5.
o que diz: enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Irmãos, o machado era uma ferramenta de ponta naquela época. O ferro era um produto muito caro, e diz a Bíblia que eles tomaram emprestado esse instrumento para avançarem na obra, mas o problema aconteceu. Mas sabe o que é que aconteceu aqui? Eles não tiveram dificuldade, porque eles estavam trabalhando em equipe, porque estavam juntos, estavam em comunhão. Eles não tiveram dificuldade de compartilhar essa luta uns com os outros. E nesse sentido, irmãos, é que Deus quer para nós, que nós estejamos de maneira tão unida ao ponto de compartilhar as alegrias, compartilhar as tristezas, compartilhar os dissabores da vida, as aflições da vida uns com os outros, para que o Senhor traga a solução. Às vezes a solução está próximo de nós, mas se nós nos fechamos como uma ostra, muitas vezes sofremos mais. Então, irmão, nós precisamos buscar amigos no corpo de Cristo. Lá em Provérbios 17 diz assim: em todo tempo amo um amigo, e na hora da angústia nasce o irmão. Irmãos, esse texto nos mostra isso, que a alma daqueles vocacionados, daqueles filhos dos profetas, se apegaram, a alma deles se apegaram a Eliseu, por causa da caminhada, por causa do fato de estarem juntos. É interessante que alguns textos atrás falam que até uma ocasião eles quase foram envenenados juntos, porque era um tempo de fome e um discípulo desavisado saiu e foi colher alguma coisa lá e colheu pepino silvestre, e diz a Bíblia que aquela panela estava envenenada. E quem foi que resolveu o problema? Eliseu. Foi lá, jogou farinha na panela e o mal foi dissipado. Então, irmãos, nós precisamos aprender a andar juntos. Nós precisamos aprender a depender uns dos outros na hora do problema e buscar a solução na comunhão, buscar a solução para as dificuldades na hora da angústia. Então, nós precisamos aprender a lição de que a gente andando sozinho, irmãos, quantas vezes nós perdemos a oportunidade de ver Deus operando nas nossas vidas. Então o homem de Deus perguntou: onde caiu? Mostraram-lhe eles o lugar. E Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. Então outro milagre de Eliseu. Fez flutuar algo precioso. Eu quero perguntar para você, meu querido, minha querida, o que é que está afundando e que é emprestado? O que é que está afundando na sua vida? Nós temos tantas coisas que nos foram emprestadas à vida. Por exemplo, é uma concessão de Deus. Os filhos são uma concessão de Deus. Nós temos por um tempo. E quantas coisas valiosas que o Senhor nos emprestou e que muitas vezes estão afundando nas lutas da vida, nos dissabores da vida. Nós precisamos aprender a pedir ajuda. Nós precisamos aprender a clamar para que possamos alcançar a ajuda de Deus. Veja que Deus operou um milagre aqui. Então, meu irmão, se sua vida, alguma área da sua vida está afundando, e é alguma coisa preciosa, eu quero dizer para você que Deus está preocupado com a sua vida nos detalhes. Nenhum detalhe da sua vida escapa da presença de Deus, e Ele está disposto a operar o milagre. Como Eliseu foi usado por Deus aqui, para que o milagre acontecesse, para que aquele machado fosse recuperado, e para que a obra desse continuidade. Então, irmãos, concluindo essa meditação, cuidado com os planos que rondam a sua mente. Será que são planos vindos de Deus? Precisamos lembrar de Geazi. Qual foi a receita do fracasso? Falta de direção de Deus. Não nos apressemos em fazer alguma coisa sozinho. Precisamos andar com Deus, andar com pessoas que vivem com Deus.
Antes de executar qualquer plano, leve seus planos à apreciação de Deus. E lembre sempre, Deus está interessado nos detalhes da sua vida. Se alguma coisa cara, preciosa, que foi emprestado, que é uma concessão de Deus dada a você, está afundando, peça a misericórdia de Deus, peça ajuda, porque o milagre de Deus opera na sua vida. Ele é aquele que é capaz de sobrepujar as águas. Aquele ferro no lodo do rio não tinha serventia alguma. Aquele machado no lodo do rio não tinha serventia alguma. A nossa vida também, derrotada, não tem serventia alguma para as mãos de Deus. É por isso que Deus quer fazer um milagre nas nossas vidas, e Ele faz. E eu espero que você creia nisso, que você coloque a sua vida nas mãos de Deus, para que Ele restaure aquilo que se perdeu. Que o Senhor nos abençoe. A graça dele seja sobre nós sempre.